Boa tarde, galera. Bom, o nosso trabalho, o projeto Odontologia na sua empresa, a nossa empresa é a Samarco, e o nosso grupo é composto por Ana Clara, Bárbara Suave, por mim, Beatriz, por Igor, por Jennifer, por Julie, Luma e Tamires. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Samarco. A Samarco, ela é uma empresa que atua no segmento de mineração. Ela possui 2 unidades operacionais, Germano, em Mariana, e Ouro Preto, Minas Gerais, onde era realizada a extração e beneficiamento de minérios de ferro em 3 concentradores. E Ubu, em Anchieta, Espírito Santo, onde estão 4 usinas de pelotização. Essas unidades são interligadas por 3 minerodutos de 400 km de extensão, que atravessam 25 municípios dos 2 estados. Agora vamos falar um pouco sobre o processo de mineração. Bom, primeiramente acontece a extração desse minério, né? A exploração. Logo em seguida acontece a separação desses materiais, todo o processamento e daí acontece o transporte da polpa do minério para o Espírito Santo por via mineroduto. E daí acontece a produção da pelota. E com isso já acontece também o transporte de pelotas até o cliente, com a transformação em aço já. E daí já acontece a comercialização desse minério, os produtos já prontos para o dia a dia. O que é a odontologia do trabalho? A odontologia do trabalho, ela visa a promoção e preservação da saúde do conjunto de trabalhadores. Então, ela é uma especialidade responsável pela busca permanente da compatibilidade entre a atividade laboral e a saúde bucal do trabalhador. E com isso, a odontologia, ela chama para si a responsabilidade relativa ao bem-estar e à qualidade de vida dos trabalhadores. Então, essa é uma nova especialidade que cumpre um de seus papéis sociais enquanto profissão de saúde, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos trabalhadores, diante da diversidade de doenças do trabalho que acarretam as manifestações bucais. E a odontologia do trabalho trata-se de problemas já instalados e previne a recorrência também. E a função dessa especialidade é a diferença da odontologia assistencial, intervencionista, preventiva ou curativa, tratando de problemas já instalados e prevenindo a recorrência. A odontologia do trabalho, ela utiliza de todos os saberes estudados e desenvolvidos pelas demais áreas especializadas. Porém, a sua operacionalização não se fundamenta na execução dos procedimentos intercepto, curativo, reabilitadores, não caracterizando uma relação profissional-paciente, e sim a promoção e preservação da saúde bucal do trabalhador, porque o ambiente laboral, conforme o tipo e o grau de exposição a que esses trabalhadores estejam submetidos, eles podem originar doenças com manifestações bucais, além do potencial para gerar acidentes de trabalho, né? Porque a dor de dente, ela ocupa a 3ª posição nas causas de absenteísmo, e ela está atrás somente da dor de estômago e da dor de cabeça. Então, a odontologia do trabalho, ela também precisa de conscientização dos trabalhadores. Então, o intuito desses profissionais da área ocupacional da saúde bucal é também fazer um intenso trabalho de conscientização sobre a saúde bucal com os trabalhadores que terão a oportunidade de terem multiplicadores do conhecimento adquirido. Agora, dando ênfase na importância do cirurgião dentista no ambiente laboral, começamos pelo diagnóstico e prevenção de doenças. Lembrando que a essência odontológica oferecida deve sempre apontar para a filosofia da prevenção, ao contrário do que é comumente aplicado na atualidade, tendo em vista que aproximadamente 70% dos custos em saúde são representados por doenças e consequências que poderiam ter sido prevenidas.
Destacamos também a realização dos exames admissionais e periódicos, já que tais exames podem permitir a realização de diagnósticos precoces, evitando então desta forma agravos à saúde. Manobras que visem a melhoria das condições de saúde bucal dos trabalhadores, como, por exemplo, a implementação de exames preventivos bucais, que são necessários e buscam atingir níveis compatíveis com as metas propostas pela Organização Mundial de Saúde. E, por fim, evitar, então, o absenteísmo odontológico, pois a dor orofacial pode alterar as condições de vida e trabalho do indivíduo mais do que outras condições sistêmicas, como, por exemplo, diabetes e pressão alta, concluindo que a odontologia do trabalho só tem a colaborar com a saúde do trabalhador, tanto na esfera pública quanto na privada. Saúde ocupacional. Existem 3 princípios que são os objetivos para manter-se a saúde ocupacional. O primeiro deles é proteger os trabalhadores contra qualquer risco à sua saúde que possa decorrer do seu trabalho ou das condições em que este é realizado, contribuir para o ajustamento físico e mental do trabalhador, obtido especialmente pela adaptação do trabalho aos trabalhadores e pela colocação destes em atividades profissionais para as quais tenham aptidões. E o terceiro fala sobre contribuir para o estabelecimento e a manutenção do mais alto grau possível do bem-estar físico e mental dos trabalhadores. É muito importante que esses objetivos eles sejam seguidos para que os trabalhadores possam ter uma saúde digna dentro do seu ambiente de trabalho e que consigam exercê-los com mais qualidade. A seguir, vamos falar de alguns riscos que os trabalhadores da Samarco podem estar sujeitos e como preveni-los. Agora, falando sobre os riscos que os ambientes laborais da Samarco exercem na vida dos trabalhadores, existem 3 agentes que contribuem para isso. São os agentes físicos, mecânicos e químicos. E nós vamos exemplificar cada um deles agora. Começando pelos agentes mecânicos, nós temos vibração, postura de trabalho, repetição, risco de queda, máquinas e equipamentos sem proteção. Os trabalhadores da Samarco são designados a uma função a qual é repetida todos os dias. Os que operam máquinas, por exemplo, estão em uma repetição de trabalho contínuo, não possuem muita ergonomia e muitas vezes não têm nem condições para trabalhar com uma postura ideal. E como funciona, então, a prevenção nesses casos? Para prevenir, é preciso um alongamento a cada intervalo ou sempre que for possível, atividades físicas regulares, postura adequada durante a realização das atividades laborais, cuidado ao realizar alguma atividade que possa ocasionar algum acidente e que possua um maior risco, e sempre o uso de EPI. Os agentes físicos, eles estão relacionados à exposição em diversas formas de energia, como também de ruídos, vibrações, pressão anormal, iluminação, temperaturas extremas, radiações ionizantes e não ionizantes. Bom, o trabalhador que ele exerce a sua função num ambiente aberto, ele fica exposto à radiação solar todo o tempo. E os que operam máquinas, eles estão em constante contato com temperaturas extremas. Sendo assim, para prevenir esses riscos, é preciso tomar alguns cuidados, como, por exemplo, permanecer nas áreas o menor tempo possível, ter o conhecimento desses riscos radiológicos do seu trabalho, usar os EPIs adequados para que possa minimizar totalmente esses riscos, né? E além disso, os trabalhadores que estão expostos à radiação solar, eles podem estar desenvolvendo a quelite actínica. Então, é muito importante para a prevenção também utilizar um protetor labial e também um protetor solar. Bom, falando um pouco mais sobre a quelite actínica, ela é uma lesão conhecida como pré-maligna, que acomete principalmente o lábio inferior, por essa ser uma área mais propícia à incidência dos raios ultravioletas. Acomete também mais os indivíduos do gênero masculino, com uma média de 50 anos de idade. Isso ocorre pela decorrência do tempo de exposição aos raios solares.
Os riscos pelos agentes químicos, eles são causados pelo enorme grupo de componentes químicos presentes nas indústrias. Por exemplo, os trabalhadores da Samarco, eles ficam expostos todo o tempo à extração do minério de ferro e à produção de pelotização desse minério. Então, para a prevenção desses riscos, é preciso ter o mínimo de contato possível e sempre estar utilizando os EPIs adequados para aquele ambiente laboral. Bom, alguns estudos, eles mostram que os trabalhadores das indústrias metalúrgicas, eles acabam sendo os mais acometidos pelas doenças bucais, por ter muito contato com ácidos, metais, gases e as altas temperaturas. Dentre as doenças, né, que a gente pode estar citando, principalmente a queimadura galvânica, que causa a queimadura do lábio e a descalcificação dentária, devido à inalação do ácido, por não estar usando os aparelhos de proteção. E aí que a gente mais uma vez tem que estar frisando a importância do uso dos EPIs nesses ambientes e principalmente de maneira correta. Eu vou falar agora quais são as vantagens de se ter uma promoção de saúde bucal na vida desses trabalhadores. Controlar o absenteísmo, que é a falta ao trabalho, e melhorar a sua produtividade, melhorar a saúde do trabalhador, noites mal dormidas em decorrência da dor orofacial, no caso, deixam as pessoas desatentas, irritadas e fadigadas e impossibilitam elas de exercer suas atividades habituais. Logo concluíram que os problemas bucais eles diminuem a produtividade com efeito sobre a capacidade de trabalho e a qualidade de vida. Ou seja, um trabalhador que tem alguma dor orofacial, ele diminui sua capacidade produtiva por conta disso. Ele fica mais estressado, não dorme direito, com isso diminui sua produtividade no trabalho. Reduz a morbimortalidade por doenças e acidentes previsíveis e altera o padrão de utilização dos serviços de saúde. Bom, ao final do nosso trabalho, quais foram as conclusões que nós chegamos? Primeiro, que é imprescindível a presença de um cirurgião dentista dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma empresa como a Samarco, por exemplo, porque existem inúmeras vantagens que já citamos, como aumento da produtividade do trabalhador, evita o absenteísmo, entre várias outras. Mas essa vantagem é tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Os trabalhadores da Samarco, eles estão expostos a riscos físicos, químicos, o tempo todo. Por isso, é muito importante frisar o uso correto do EPI. E os que estão expostos à radiação luminosa, seja a luz solar ou grandes temperaturas, é muito importante estar utilizando o protetor labial para evitar a quelite actínica, né? E o protetor solar para evitar um câncer de pele, qualquer problema que venha surgir. E como já disse, o absenteísmo ele pode ser reduzido com a qualidade de trabalho mais digna e uma saúde bucal em dia. Então, o cirurgião dentista dentro de uma empresa só vai trazer benefícios. Aqui é a nossa bibliografia, que foram tirados dos arquivos que a professora Daniele disponibilizou sempre ao final da aula. E as nossas imagens foram retiradas do Google e também de algumas do próprio site da Samarco. Chegamos ao final do nosso trabalho, espero que todos tenham gostado e aproveitado. Obrigada e tenham uma boa tarde.